Como mudar as consequências de uma ansiedade crônica? Bom, meu nome é Rodrigo Quinho, eu ajudo você a tratar qualquer sintoma físico e emocional, atuando na origem para que você possa viver uma vida muito mais leve. Então já aproveita, começa a me seguir para você receber vídeos que vão ajudar você a mudar o seu emocional e conseguir realizar o que você deseja. Quando a pessoa está sofrendo com a ansiedade, ela começa a sentir vários sintomas, que quando fica cada vez mais crônico, o que é crônico? É quando a ansiedade ela demora mais tempo para sair. Você fica cada vez mais tendo esses sintomas. Por exemplo, você pode ter dores no corpo, seu coração pode começar a acelerar, você pode sentir rigidez, insônia. Às vezes você vai começar a ter pensamentos muito acelerados, pensamentos que vão dominar o seu dia a dia, você não vai conseguir pensar direito, gerando uma dificuldade de se relacionar com as pessoas. Porque quando você está com muita ansiedade, você pode ter dificuldade de aceitar quem faz as coisas mais lenta. Você quer tudo para ontem, às vezes fica cobrando as pessoas, gera alterações emocionais nas pessoas de tanta cobrança. Às vezes o ambiente fica mais pesado porque você está ali cobrando sempre as pessoas. Você pode começar a ter problemas de intestino preso ou intestino solto. E aí você começa a querer resolver tudo, né? Tudo para ontem, tudo para agora e sempre com aquela percepção, nossa, eu vou resolver tudo e vou ficar bem. E cada vez vem acontecendo mais coisas, e você vai sempre se sentindo sobrecarregada, porque nunca acaba as coisas de resolver. Por mais que você tente de resolver logo, rápido, as coisas sempre vêm para que você possa estar resolvendo. Inclusive, muitas pessoas vão começar a colocar coisas na sua vida para você resolver, vai jogar tudo em cima de você, justamente porque você tem essa capacidade de resolver tudo. No final das contas, você está com uma fibromialgia, com dor no corpo. Essas são as principais consequências de uma ansiedade crônica. Agora, o segredo é: como que eu posso reverter essas consequências crônicas da ansiedade, começar a se sentir em paz, sentir mais leveza na vida e usar essas características, essas habilidades que a ansiedade pode trazer para uma pessoa, como uma pessoa muito ágil, que faz as coisas, só ao seu favor e não ter esses sintomas que tanto atrapalham a vida. E fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar quais as estratégias que eu e meus alunos usamos para mudar essas consequências e realmente conseguir viver em paz. Então, assim, a primeira coisa que acontece quando você está em crise de ansiedade é que você não acredita que você tem tempo para resolver isso. Por quê? Você está tão sobrecarregado de coisas, você está se cobrando tanto, você está lá passando mal, você está se sentindo tão mal, que você quer acabar com aquele sintoma, mas você acredita que você não tem tempo suficiente para mais uma coisa na minha vida. Nossa, agora eu vou ter que parar e fazer terapia. Agora eu vou ter que parar e fazer alguma coisa. Aí que minha vida vai ficar um caos mesmo. Essa é a primeira coisa que passa na mente de uma pessoa que está vivenciando uma crise crônica ali de ansiedade. E por que vem esse tipo de pensamento? Geralmente a pessoa que tem ansiedade crônica, ela faz tantas coisas, a mente dela não para, ela não consegue descansar a mente, que justamente ela acredita que não tem capacidade para se curar, que parar vai piorar a vida dela. Eu tive até uma paciente que um dia, ela já tinha feito 2 sessões comigo e ela tinha o meu contato. E ela mandou uma mensagem para mim. Olha que interessante esse caso, você vai entender que pode te ajudar a mudar a sua visão sobre ansiedade. A gente já tinha feito um trabalho de ansiedade antes e ela falou que o marido agora tinha perdido o emprego e que ela estava totalmente desesperada. Ela não sabia o que fazer porque ela achava que não ia dar conta, ela estava se cobrando demais e que a ansiedade dela tinha voltado à tona novamente. Ela não estava conseguindo concentrar no seu trabalho, ela era autônoma, ela estava com medo de não conseguir pagar as contas, ela estava extremamente nervosa com os filhos, aí estava começando a brigar com os filhos, estava começando a discutir com o marido porque estava cobrando ele de fazer alguma coisa e ele não tinha o que fazer porque ele tinha perdido o emprego e ele estava tentando arranjar um novo e não estava conseguindo. Então a vida da pessoa estava realmente travada. E conforme ela começou a contar aquilo na mensagem, eu comecei a imaginar ela o dia inteiro tentando fazer várias coisas e não terminando nada. Sabe quando a gente entra naquele desespero, faz uma coisa e para, faz outra coisa e para tentar resolver uma situação, mas não chega a ponto nenhum, a gente acaba não mudando, porque é isso que a ansiedade faz com a pessoa. Ela entra tanto em desespero que ela não consegue olhar para a solução, ela não consegue olhar para aquilo que é importante que vai levar ela para a solução. E era assim que ela estava se sentindo. Ela estava tendo essa dificuldade, só que a ansiedade, como eu falei para vocês lá no começo, ela piora muito as relações interpessoais, que vai gerando cada vez mais ansiedade e vira uma bola de neve. E aí ela chegou ao extremo. Ela falou para mim: Rodrigo, tô pensando em vender minha casa, eu vou mudar de cidade, a gente vai para a cidade da nossa família, que talvez lá eu vou morar com meus pais, eu vou economizar. Ela era autônoma, né? Então, assim, ela começou a pensar em coisas que pode ser uma solução,
mas que talvez naquele momento ela não estava olhando com a real clareza que ela poderia para resolver esse tipo de situação. Mas como ela tinha que mudar de cidade, eu comecei a pensar, nossa, ela vai perder a carteira de clientes dela, ela vai ter que começar do zero, os filhos vão perder os amigos na escola, vai gerar todo um transtorno. Talvez se ela se centrar, se ela entender a origem dos seus medos, das suas ansiedades, ela vai conseguir buscar outras soluções, talvez soluções mais viáveis para aquele momento. E aí veio um segundo problema que ela me falou, que o marido começou a pressionar ela. Ela se sentia pressionada porque ele queria mudar. Ele chegou num ponto que ele não tinha mais como ver uma solução, ele falou assim, não, a gente tem que mudar. E começou a pressionar ela. E os dois começaram a discutir. E essas discussões, possivelmente, começaram a causar nos filhos rinite e sinusite. Porque a gente que estuda o método Sisbil sabe que, né, situações emocionais onde eu tenho medo do que pode acontecer, então, por exemplo, às vezes os filhos estavam pensando, nossa, será que meus pais vão se separar? Será que vai acontecer alguma coisa e meus pais não sabem como lidar? E isso pode trazer patologias respiratórias, principalmente rinite, sinusite. Então, quer dizer, estava desestruturando toda a família por causa de uma situação que ela não estava conseguindo resolver. E aí, é claro, eu mandei um áudio para ela falando de algumas estratégias que a gente faz no método Sisbil. E ela começou a aplicar essas estratégias para diminuir o estado de ansiedade. E todas as vezes que a gente começa a diminuir o estado de ansiedade, começa a clarear um pouquinho mais. E ela já começou a pensar em coisas que ela poderia fazer para solucionar ali, mas ainda ela não teve a solução. E ela me procurou novamente, me mandou outra mensagem, e eu cheguei para ela e falei o seguinte: olha, você vai precisar parar, olhar para a origem desse medo. Você está com medo de não dar conta, medo de não acontecer. E está acontecendo uma situação que te leva a pensar isso. Mas será que você não poderia estar com uma outra mentalidade? Será que você não poderia olhar para isso de uma outra forma, sem esse medo causando essa ansiedade? Então foi quando ela decidiu entrar para o método Sisbil. E lá, ela aplicando a metodologia, ela conseguiu entender que na gestação dela, a mãe sentiu que ela não ia dar conta de cuidar dos filhos, que não ia dar conta financeira, que não ia dar conta de sustentar a casa, que não ia dar conta de cuidar e trabalhar, e que ela estava repetindo esse padrão emocional. E quando ela realizou um processo de ressignificação, quando ela olhou para aquilo de uma nova forma, deixando aquilo com que fosse para a mãe, apenas para a mãe, foi dela essa percepção, mas que eu posso agir diferente, eu posso ser diferente. E esse processo de ressignificação é muito simples de aprender, né? É um passo a passo que você consegue fazer olhando para a causa e mudando o sentido. Então, quando ela mudou isso para ela logo já teve uma ideia. Ela falou: nossa, meu marido tem certas habilidades, eu sou muito boa em negócios, eu tenho aqui, eu sou autônoma, tenho meus clientes, eu sei como captar clientes, vamos montar uma empresa para meu marido. E eles começaram, a partir daí, montaram uma empresa, ele é autônomo, e começou a trabalhar em cima disso, e isso deu certo. E ela conseguiu reverter essa ansiedade, esses sintomas crônicos da ansiedade, melhorando o relacionamento amoroso, melhorando os filhos, melhorando a sua condição financeira, mas porque ela soube olhar para a causa e fazer um processo de mudança, mudança de mentalidade. E é isso que você precisa aprender para atuar na ansiedade. Essa é a estratégia. Olhar para a causa da ansiedade e não focar nos sintomas ou em coisas para diminuir os sintomas. Tem coisas, inclusive, naturais que servem só para diminuir o sintoma. Isso pode ajudar, mas talvez não vai atuar de forma efetiva na ansiedade. Quando você atua na origem, você consegue mudar essas consequências e tudo começa a melhorar. E ela me mandou uma mensagem depois, inclusive no grupo que nós temos aqui, e ela falou que ela conseguiu mudar a vida dela, mudar financeiramente, e até a filha dela agora está começando a fazer aula de violão, que ela tinha um sonho de fazer aula de música e tudo mais, então ela está fazendo aula particular de violão, de canto, e realizando esse sonho da filha. Então você vê como que você sai de um estágio de ansiedade, de completa desorganização, para uma situação onde você consegue encontrar a solução. Esse é o passo que nós utilizamos no método Sisbil. Olhar para a causa, ressignificar e tomar novas decisões, tomar novos rumos que nos levam a viver uma vida mais leve. Se você quiser aprender como fazer isso, o primeiro passo que você pode dar é participar do nosso evento, uma imersão online, ao vivo, chamada Imersão Ser Sisbil. Se você quiser mais informações, é só digitar aqui embaixo que a gente vai te direcionar.